Agora, para debater esse assunto sobre a postergação da aprovação do orçamento para 2022, nós chamamos nossos comentaristas Paulo Pozonoff e Bruna Torlai. Muito bem-vindos, uma ótima tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Mariana. Bruna. Boa tarde a todos. Paulo Pozonoff, começo por você. Nós já vínhamos conversando então sobre esse fundo eleitoral um pouco mais cedo no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós temos um fundão então, chamado fundão, não mais em 5 bilhões e 700, mas em 5 bilhões e 100 milhões, como a Luciana Verdolin trouxe agora para a gente, que foi aprovado aí semana passada. Você acha que é um valor suficiente, Paulo Pozonoff? Eu acho que um valor, qualquer montante aí de dinheiro público que é gasto no financiamento das campanhas eleitorais é um valor exagerado. Eu sou contra esse financiamento público de campanha, então me parece que é até um aceno dos congressistas, né? Esperam que hoje isso renda algum tipo de manchete, dizendo que os deputados diminuíram em 600 milhões o fundo eleitoral. Mas eu acredito que a população está muito revoltada, mesmo com essa redução, e não vai aceitar isso como um sinal, um bom sinal por parte dos deputados. Bruna Torlai. É um absurdo, mas, pelo amor de Deus, não é que é suficiente, Mariana, é exorbitante, 5 bilhões para campanha. Veja, a gente sabe que compra de votos existe no Brasil, a gente sabe que em algumas regiões o voto tem um preço específico, às vezes em alguns lugares é 50, em outros é 200, a gente sabe que isso existe. Então a gente sabe também que esse dinheiro público, grande parte dele, muitas vezes é usado, quando eles chamam de verba para campanha, mas muitas vezes é compra de voto. E isso explica, em grande medida, a dificuldade de se renovar o Congresso, né? Então, enquanto a gente não tiver um tipo de financiamento de campanha no CPF, pessoa física, a gente vai estar sempre refém de os mesmos governantes os mesmos representantes por meio de facilidades que estar na máquina lhe oferecem a se manterem nessa máquina, e se manterem nessa máquina em benefício próprio, não em benefício do Brasil, né? Então essa questão do fundo partidário, ela é complicada justamente por isso. O financiamento, a doação tem que ser de pessoa física para cada vez, no CPF, tá? Vou sublinhar aqui, nada de CNPJ não, porque também gera relações promíscuas, tá? Mas se a gente tem um fundo eleitoral sabendo qual que é a realidade, a quantidade de compra de voto que tem no Brasil, na prática, o contribuinte está sendo obrigado a ser cúmplice, muitas vezes, disso que é um crime até contra essa pseudo-democracia, né, que a gente tenta se convencer de que a gente vive nela. Mas, enfim, evidentemente é algo lamentável, Mariana. Paulo Pozonoff, você acredita que esse atrelamento, então, né, dessas doações ao CPF, como a Bruna sugere, não há financiamento público e também não há financiamento privado por parte de empresas, mas sim financiamento de pessoas, né, da pessoa física, você acredita que poderia resolver, poderia ser uma saída? Não sei se seria a saída, mas é uma saída, pelo menos é uma alternativa ao dinheiro público nas campanhas. Estava escutando a Bruna falar aqui, estava pensando, né, como princípios equivocados causam essas distorções, né? Esse fundão, esse financiamento público de campanha nasce dessa ideia que eu acho que é uma busca utópica, né, e tola, por igualdade de condições na corrida eleitoral. Ali o TSE, esses ideólogos das eleições, da nossa democracia, acham que com financiamento público de campanha todo mundo sai ali em igualdade de condições. E a gente sabe que na prática nada disso dá muito certo, né? Então queria ressaltar como é curioso como decisões tomadas tendo por base princípios equivocados geram naturalmente esse tipo de distorção. Bruna, nós comentávamos também sobre a estatização, né, por parte desse fundo eleitoral, desse fundão, porque acaba se tornando uma coisa tão orgânica que toda a população, ao contribuir com seus impostos, acaba, sim, indiretamente, dando uma parcela para a composição desse fundão eleitoral. O que você pensa sobre essa questão?
Eu penso que um conservador acaba sendo obrigado a financiar partidos comunistas, partidos socialistas, e o mesmo contrário. Muitas vezes pessoas que têm uma mentalidade socialista acabam tendo de financiar, por exemplo, fisiológicos, ou mesmo pessoas de direita, que eles não suportam. Então é um negócio completamente absurdo. Agora, o Bolsonaro tocou num ponto importantíssimo, né? Essa questão, essa ideia furada de que haver um financiamento público garantiria que todos saíssem em igualdade na disputa eleitoral. É mentira. O fato de haver um financiamento público para os partidos que têm um número de deputados eleitos é o que gera desigualdade e impossibilita a renovação, porque aqueles que não têm cargos, aqueles que estão começando, aqueles que têm apoio orgânico, saem atrás. Por quê? Porque eles saem justamente com aqueles instrumentos justos numa eleição, ou seja, base, trabalho e tal. Mas eles não têm dinheiro. Por quê? Porque eles não necessariamente estão na máquina, ou estão vinculados a um partido que esteja tão bem na máquina quanto outros. Então, quando você tem nesse sistema o fundo eleitoral distribuído dessa maneira, pelas siglas, conforme o quanto elas conquistaram de cadeiras, você gera desigualdade. Desigualdade nas eleições. Então, é o exato oposto que acontece. Eles dizem que é para servir a um propósito e serve para o exato oposto. Só podia ser uma ideia de socialista, né? Porque o socialismo é sempre assim. Você quer resolver um problema e, na verdade, acaba acontecendo o exato oposto do que você está propondo. Bem, Bruna Torlai e também Paulo Pousonoff seguem aqui conosco até o final do Top of the Hour.